trágico, né, gente? Muito trágico e muito triste também. O Laio está na Série B do futebol brasileiro depois de muito tempo, né? E depois de muita luta, depois de várias vitórias consecutivas, né? Dentro e fora de casa, a equipe do Fortaleza perdeu da pior maneira possível, né? Saiu vencendo uma partida, fazendo o seu tipo de jogo. E no fim das contas, acaba recebendo um empate quando tinha chances, né, até de fazer um segundo gol, né? A equipe, infelizmente, né, sentiu bastante uma pressão, e é curioso. O mais curioso de tudo é que eu ia fazer um vídeo e acabei não fazendo um vídeo, tá? Para relatar justamente o seguinte. Era o último jogo, né? E o Laio havia conseguido, na rodada anterior, o Laio havia conseguido sair da zona do rebaixamento e passou a depender somente de si. Este era o perigo. O Laio passou a depender somente de si. Eu tinha muita preocupação em relação a isso. Porque a trajetória do time nas últimas partidas era uma trajetória de time que precisava, tinha um desafio gigantesco. Ao conseguir, né, o primeiro desafio que foi se salvar da zona do rebaixamento, sair da zona do rebaixamento, um grande peso saiu das costas quando ainda não havia acabado a Série A, né? Foi jogar contra um time extremamente desfalcado, tá? Extremamente desfalcado. Não seria problema, porque o Laio conseguiu vencer outras equipes fora de casa. Muitos falam que o Botafogo é o pai, né? O Laio não consegue, né? Talvez essa seja a prova, né? Agora, o mais curioso de tudo isso é o fato de que o tipo de jogo do Laio deu certo e a equipe saiu na frente do placar. Ainda assim não conseguiu segurar. Foi uma situação de tentar defender o resultado de uma maneira brutal. Você pode reclamar disso, você pode criticar, mas sempre foi assim nos últimos jogos, né? A equipe conseguiu, dessa maneira, conseguiu se salvar, né? A equipe conseguiu simplesmente assim, sair da zona do rebaixamento com esse tipo de jogo, né? Então, o que a gente pode falar? Vai criticar individualmente cada jogador? Vai criticar o Breno Lopes, no caso, né? Em alguns momentos aí, por Deus, né? Não dá, né? Vai criticar a defesa da equipe, que necessariamente não teve falhas tão absurdas, mas o sistema defensivo teve. Na verdade, a equipe hoje entrou, gente, entrou numa polvorosa impressionante, né? O tempo ia passando e a gente via a equipe se perdendo em campo. O mais absurdo é que a equipe não parecia tão tranquila. Mesmo quando os jogadores davam a entender que estavam calmos, não havia tranquilidade. Os jogadores estavam completamente nervosos, né? Justamente numa partida em que, enfim, era só manter o resultado. Era só manter o resultado. Nesse contexto aí, a equipe poderia ter sido salva com empate, né? Na verdade, acho que não, porque o Inter acabou vencendo, né? A equipe do Bragantino com um saldo de gols positivo, né? Mas a equipe do Ceará perdeu, né? Aí o Ceará caiu. A equipe iria mesmo, precisava realmente, precisava empatar pelo menos, né? Empatar, né? Precisava empatar e precisava vencer, no fim das contas, né? Porque o Vitória venceu, né? Porque a equipe do Internacional venceu também, né? E o Laio não conseguiu vencer, né? Então, olhando a classificação, a equipe do Fortaleza, ela cairia, na verdade, com empate, porque o Inter conseguiu um maior saldo de gols, no fim das contas, né? E o Vitória também conseguiu vencer a sua partida. Então, o Vitória ficou à frente do Fortaleza com 45 pontos. O Laio com empate, portanto, não conseguiria. O Inter ficou também com 44 pontos, né? Mas teve ali um saldo de gols melhor do que o do Fortaleza, ainda que o Fortaleza conseguisse empatar. O Laio precisava vencer, tá? Os outros times conseguiram fazer suas partes, né? Alguns dos outros times. O Fortaleza não conseguiu, né? O Santos conseguiu na rodada passada o mesmo que o Fortaleza conseguiu, uma vitória. Hoje o Santos venceu também, né? A equipe do Ceará, frustrante, terrível, né? Acabou sendo derrotada, não dá nem para tirar onda, né? Porque o Ceará cai, mas o Laio também cai. Uma tragédia para o futebol do estado. Uma tragédia. Uma tragédia.
Tá? Podia cair o Inter, podia cair o Santos, caiu o Ceará e o Fortaleza. O futebol do Nordeste perde, o futebol também do Ceará perde. Claramente a gente pode falar, vai ter, né, o grande clássico, né? Vai ter o grande clássico, o clássico rei, né? Lá na Série B do futebol brasileiro. Não é para ser na Série B do futebol brasileiro, é para ser na Série A. Infelizmente, tá? Assim, durante o jogo eu experimentei várias emoções diferentes, emoções as mais controversas, né? Mas no fim das contas tinha ali uma certa esperança. Teve o segundo gol do Inter, a coisa começou a ficar desesperadora. Aí o Barreiro faz de pênalti, né? E aí a impressão que dava é que o jogo aconteceria. Só que aí o Laio tinha que se projetar para o ataque, né? E não é esse o jogo. Ainda assim poderia, porque a equipe do Internacional, perdão, a equipe não do Internacional, mas do Botafogo, precisava vencer, né? E aí ia se projetar para o ataque, deixando o Laio numa condição de poder fazer o seu jogo defensivo, especulativo, e ainda assim conseguir fazer um gol. Não aconteceu. Ao mesmo tempo, outros resultados, o Ceará, que estava empatando, complicando a vida do Laio no começo, aí na virada do tempo, né? Recebe 2 gols do Palmeiras, né? Ficou atrás, mas o Inter conseguiu reagir. E o Vitória também conseguiu reagir. Muito bravo o time do Vitória, com muitas dificuldades conseguiu se salvar. Vergonha o Ceará, que há muito tempo não consegue, se cansou. Vergonha o Fortaleza, é muito importante deixar isso claro, que fez campanha para ser rebaixado. Tá? Por mais que tenha sido gloriosa a campanha do Laio nos últimos jogos, fez campanha para ser rebaixado. Mereceu rebaixamento, infelizmente. É triste falar isso. Tá? E acho que os dirigentes precisam fazer uma reformulação, não só de elenco, mas de ideias, tá? Nesse projeto do Fortaleza. Esse projeto, na verdade, precisa ser recomeçado, né? E é muito importante que ele seja recomeçado com atores novos ou dirigindo, né? Dirigindo esse processo e não as mesmas pessoas de antes, né? É muito triste, é revoltante. A reação aconteceu no final, mas não foi suficiente, tá? Esperemos que aqueles que foram os principais responsáveis por esse rebaixamento, né, tenham um pouco de compostura neste momento, tá? E deixe o clube. É o mínimo que se espera dessa gente, tá? Gente, muito triste. Agora, sim, eu vou acompanhar o Fortaleza na segunda divisão, gente, tá? Vou acompanhar, vou torcer para que volte, né? Vou ficar na torcida para que o Laio volte, tá? Porque não é justo, tá? Você pode falar que não, que a campanha tal, pela campanha mereceu, mas se você parar e pensar o que são as campanhas de outros times, né? Você vai perceber que talvez nem tanto, não tenha merecido tanto. Aí você pode falar, mas os dirigentes fizeram muito mal para o clube, os dirigentes de outros clubes também. Os do Santos fizeram muito mal para o Santos, né? O do Internacional também. Por que tinha que ser o Laio? Né? Então não é porque os dirigentes do Laio fizeram coisas erradas, né? Agiram mal, enfim, trabalharam mal no clube, agiram mal. Dá a impressão de que também fizeram coisas aí mais contestáveis, né? Não sei se é o caso, acredito que não. Eu acho que a questão mesmo foi de mentalidade, né? Essa convicção de que eu sou o poderoso que possa dirigir o processo aqui. Né? O clube sempre depende de mim. Qualquer processo você tem que, na verdade, criar alternativas e criar pessoas que possam comandar qualquer projeto, na verdade, né? Para que você não fique sempre dirigindo o projeto. Né? Isso não foi feito. E a derrota do Laio começou aí. Então a derrota tem um nome principal, que é Marcelo Paes. Marcelo Paes é o principal responsável por esse rebaixamento do Laio. Então é importante que o Marcelo Paes entenda neste momento que ele não tem mais utilidade para o Laio, e é bom que ele vá cuidar da vida dele. E aí não estou sendo mal educado, neste caso, com o seu do Fortaleza, não. Eu acho que até para ele mesmo é importante, sabe, entender, né, que ele precisa se afastar do clube. Tá? Alex Santiago era quem ele deveria ter patrocinado, né? O Alex saiu pela porta dos fundos. Tá aí, né? O resultado disso aí também. Sabe o que é mais triste nesse caso? É a gente pensar o quanto o Alex Santiago esteve com Fortaleza e com Marcelo Paes. De quantas coisas ele não concordou, mas ele esteve lá, fiel. Fiel. Sabe o que é triste neste caso? É que qualquer um passou a ser mais importante para o Marcelo Paes.
e segundo a visão do Marcelo Paes, para o Fortaleza do que o Alex Santiago. Aquele que foi fiel a Marcelo Paes foi visto como aquele que não era importante para o Fortaleza. Foi visto como aquele que era menos importante do que alguns que chegaram depois. Não dá para aceitar um negócio desse. A derrota do Laio está aí. Por que será que aconteceu isso com o Alex Santiago? Por que será que esse processo de fritura aconteceu com excelentíssimo, né? Muito competente Alex Santiago? Por que será? Vaidade? Será que foi vaidade? Eu sempre apontei uma questão aqui quando o Laio ainda vencia. E quando eu via problemas no projeto há muito tempo, tá? Eu me lembro, inclusive, que eu tive problema com alguns torcedores de Fortaleza, inclusive com uma pessoa em especial que eu considero um meu amigo, tá? Ele pode não me considerar, mas eu considero. Justamente em virtude dessa questão aí eu falava, né? O Marcelo Paes tá subindo o poder para a cabeça dele. Tá subindo o poder. Tá ficando complicado, tá se encastelando, né? Tem uma palavra que define muito bem isso aí, que me falta agora a memória, né? Personalista. Tá ficando muito personalista. E nessas horas, muita gente não entendeu isso, até porque o time estava conseguindo vencer, né? Então, problemas no projeto a gente vê não quando a coisa tá, como esteve nessa temporada que todo mundo viu que estava ruim, mas quando a vitória está acontecendo, a gente tem que ver que tem problema e tem que ajustar internamente para que esses problemas não cresçam e consumam o projeto como foi o que aconteceu, né? Gente, estou com a torcida do Fortaleza na dor e também vou acompanhar o Fortaleza na Série B, na torcida para que o time volte. É isso, muito triste. Forte abraço para todos. Triste também para o Estado, né? Os dois times caíram, né? Mas enfim, né? Não se pode fazer nada mais neste momento. Forte abraço a todos. Estaremos juntos na próxima temporada na Série B, tá, gente? É isso.